De vez em quando, o futebol já nos presenteou com gols inesquecíveis, viradas históricas e finais emocionantes. Mas, acontece algo tão estranho que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria imaginar. E um gol que, décadas depois, ainda divide especialistas e torcedores. Um jogo tão violento que parecia uma luta de boxe. Imagine duas seleções simplesmente parando de atacar em plena Copa do Mundo. Essas histórias aconteceram de verdade e mudaram a história das Copas do Mundo para sempre. Hoje você vai conhecer 7 casos tão inacreditáveis que fizeram milhões de pessoas pensar apenas uma coisa: pirei, isso aconteceu mesmo? E fique até o final, porque o último caso continua sendo um dos maiores mistérios e escândalos da história do futebol. Caso 7. A vergonha de Gijón, quando ninguém quis jogar. Imagine comprar um ingresso para assistir a um jogo decisivo de Copa do Mundo. Você chega ao estádio cheio de expectativa. A bola rola. Logo aos 10 minutos, a Alemanha Ocidental marca um gol contra a Áustria. Até aí, tudo parecia normal. Mas, de repente, os dois times praticamente pararam de atacar. Os jogadores trocavam passes sem pressa. Quase não havia divididas. Nenhuma tentativa séria de fazer outro gol. A torcida começou a vaiar. Os narradores não conseguiam acreditar no que estavam vendo. O motivo? Aquele placar classificava as duas seleções e eliminava outra equipe, sem que elas precisassem correr qualquer risco. Durante mais de 80 minutos, milhares de pessoas assistiram a um jogo em que parecia existir um acordo silencioso. A repercussão foi tão negativa que esse episódio ganhou um apelido que atravessou gerações: a vergonha de Gijón. A revolta foi tão grande que a FIFA decidiu mudar uma regra importante. Desde então, as últimas partidas da fase de grupos passaram a ser disputadas no mesmo horário, evitando que uma seleção entrasse em campo já sabendo exatamente qual resultado lhe interessava. Um único jogo mudou a organização das Copas para sempre. Mas, por mais absurdo que isso tenha sido, o próximo caso conseguiu ser ainda mais caótico. Caso 6. A Batalha de Santiago. Imagine um jogo de Copa do Mundo em que a bola quase deixou de ser a protagonista. Foi exatamente isso que aconteceu em 1962, no Chile. Antes mesmo do apito inicial, jornais dos dois países já trocavam provocações. O clima era de tensão. Quando a partida começou, bastaram poucos minutos para a confusão explodir. Empurrões, pontapés, socos, jogadores expulsos, discussões constantes. A polícia precisou entrar em campo para conter os atletas. As imagens impressionaram o mundo. Quem assistia pela televisão mal conseguia acreditar que aquilo era uma partida de Copa do Mundo. Muitos jornalistas passaram a chamar aquele confronto de a Batalha de Santiago. Até hoje, ele é lembrado como um dos jogos mais violentos da história do futebol. Espere até descobrir como um simples toque de mão entrou para sempre na história das Copas do Mundo. No próximo capítulo, vamos falar de um lance que até hoje divide opiniões em todos os cantos do planeta e de uma história tão triste que chocou o mundo do futebol. Caso 5. A mão de Deus. Agora imagine o seguinte: você está assistindo a uma Copa do Mundo. O estádio inteiro prende a respiração. A bola é levantada na área. O goleiro salta para afastá-la. Mas, em uma fração de segundo, acontece algo que mudaria a história do futebol para sempre. Era a Copa do Mundo de 1986. Nas quartas de final, Argentina e Inglaterra faziam um dos jogos mais tensos daquele Mundial. Os dois países carregavam uma rivalidade que ia muito além do futebol. Foi então que Diego Maradona correu em direção à bola junto com o goleiro inglês. Pela lógica, o goleiro alcançaria primeiro. Mas Maradona tomou uma decisão inesperada. Em vez de cabecear, ele levantou discretamente a mão e desviou a bola para o gol. O árbitro não percebeu, nem o bandeirinha. O gol foi validado. Os jogadores ingleses cercaram a arbitragem imediatamente. Eles apontavam para o alto, repetindo que havia sido mão. Mas nada mudou. O gol entrou para a história. Depois da partida, Maradona deu uma declaração que se tornaria eterna. Segundo ele, o gol havia sido marcado um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. A frase percorreu o planeta. Até hoje, esse é um dos lances mais discutidos da história das Copas. Curiosamente, na mesma partida, Maradona marcaria outro gol, considerado por muitos o mais bonito da história dos mundiais. Em poucos minutos, ele protagonizou dois momentos completamente opostos. Um símbolo da genialidade. E outro da maior polêmica. Mas, por mais controverso que esse lance tenha sido, o próximo caso não terminou apenas com discussões. Terminou em uma tragédia que abalou o futebol mundial. Caso 4. O gol contra que terminou em tragédia. A Copa do Mundo de 1994 ficou marcada por uma história que ninguém gostaria de contar. A Colômbia chegava aos Estados Unidos cercada de expectativa. Muitos especialistas acreditavam que aquela seleção poderia surpreender o mundo. Mas tudo começou a dar errado.
Na partida contra os Estados Unidos, um cruzamento foi feito para a área. Na tentativa de cortar a bola, o zagueiro Andrés Escobar acabou desviando contra o próprio gol. Um lance que qualquer defensor poderia cometer. A Colômbia perdeu a partida. Dias depois, foi eliminada da Copa. O que ninguém imaginava era que a história ainda teria um desfecho devastador. Ao retornar ao seu país, Andrés Escobar foi assassinado. O caso chocou o mundo inteiro. Até hoje, é lembrado como um dos episódios mais tristes ligados ao futebol. Um esporte capaz de despertar paixões também mostrou, naquele momento, o seu lado mais sombrio. O nome de Andrés Escobar permanece como símbolo de respeito, humanidade e da necessidade de separar o futebol da violência. Você já imaginou decidir o título de uma Copa do Mundo, com um gol que ninguém sabe se aconteceu de verdade? Um gol tão fantasma, mas tão fantasma, que precisou de cientistas de Oxford e tecnologia de engenharia espacial para ser analisado décadas depois. Pois é. Pode pirar o cabeção, porque hoje você vai entender como a Inglaterra roubou ou ganhou, aí quem decide é você, a Copa de 1966, com o gol mais polêmico da história da humanidade. Vamos de contexto rápido. Final da Copa de 66. O lendário estádio de Wembley lotado. O jogo entre Inglaterra e Alemanha Ocidental está empatado em 2-2 e vai para a prorrogação. É o ápice da tensão. Aos 11 minutos do tempo extra, o atacante inglês Geoff Hurst solta uma bomba. A bola explode no travessão, que sai exatamente em cima da linha, e sai. Os jogadores da Inglaterra saem comemorando feito loucos. Os alemães entram em desespero jurando pela mãe que a bola não entrou. E o árbitro principal? Fica completamente vendido. Ele simplesmente não viu. É aqui que entra o detalhe que quase ninguém te conta. Sem saber o que fazer, o juiz correu para consultar o bandeirinha soviético, chamado Tofik Barramov. O problema? O bandeirinha era do Azerbaijão e não falava uma palavra de inglês, e nem de alemão. Ele só balançou a cabeça confirmando o gol. Mas por que ele teve tanta certeza se o lance foi milimétrico? Anos mais tarde, já no seu leito de morte, perguntaram para o Barramov o real motivo de ele ter validado aquele gol tão duvidoso. E a resposta dele foi uma única palavra: Stalingrado. Para quem faltou as aulas de história, a União Soviética foi devastada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O rancor histórico do bandeirinha era tão gigante, que ele admitiu ter ajudado os ingleses só pelo prazer de ver a Alemanha perder. Isso é puro suco de Copa do Mundo. Mas afinal, a bola entrou ou não entrou? Isso virou uma questão de honra de Estado. Em 1995, cientistas da Universidade de Oxford decidiram colocar um ponto final nisso. Eles usaram softwares de computação gráfica tridimensional para recriar o lance frame por frame. E o resultado? A ciência provou que a bola não entrou. Faltaram exatos 6 centímetros para ela cruzar totalmente a linha. Mas calma, que o futebol adora uma ironia. Décadas depois, uma nova análise feita por uma emissora de TV usando tecnologias modernas de rastreamento de dados sugeriu que a bola pode ter entrado sim. Ou seja, nem a tecnologia se entende. Só que o futebol é bizarro. E o karma? O karma é implacável. Corta para a Copa de 2010. Oitavas de final. Adivinha entre quem? Inglaterra e Alemanha. O inglês Frank Lampard chuta de longe. A bola bate no travessão e entra quase 1 metro dentro do gol alemão. O juiz manda seguir e não dá o gol. No final, a Alemanha goleou e eliminou a Inglaterra. A conta foi paga 44 anos depois. E aí, para você, o gol de 66 foi o maior erro ou a maior malandragem das Copas? Deixa aqui nos comentários. Se inscreve no Pirei para não perder mais nenhuma loucura do futebol e até o próximo vídeo.